Sinais e sintomas das varizes esofágicas. As varizes esofágicas apresentam uma série de sintomas, que podemos ignorar até se agravarem. Hoje vamos descobrir quais são as opções de tratamento que existem na atualidade. As varizes são dilatações das veias, que provocam uma insuficiência venosa. No entanto, também existem as varizes esofágicas situadas na parte final do esôfago, e que dificultam a passagem do sangue. Às vezes, os sinais ou sintomas das varizes esofágicas podem ser confundidos com outros problemas menos graves, por isso sempre é importante informar o médico. Um tratamento precoce poderá impedir o agravamento da doença. Como saber se tenho varizes esofágicas? Para saber se tenho ou não varizes esofágicas, um estudo publicado na Revista Espanhola de Doenças Digestivas expõe os fatores que incidem em seu aparecimento e os possíveis sinais a serem levados em consideração. No entanto, como bem indica o estudo, muitas vezes as varizes esofágicas não apresentam sintomas, e aqueles manifestados podem ser confundidos com outros problemas menos graves. Deposições negras. Ainda que possamos não dar importância a essa cor, se for causada por esse tipo de varizes se deve à presença de sangue. Isso ocorre por causa da ruptura das varizes. Vômitos de sangue. A princípio podem aparecer tonturas ou náuseas, até chegar a vomitar sangue. Diante disso, é necessário procurar rapidamente um médico. Perda de consciência. Costuma acontecer por causa da hemorragia produzida pelas varizes esofágicas, que conduz à tontura e ao desmaio nos casos mais graves. Se esses sintomas se mantiverem por um tempo, é necessário procurar um médico o quanto antes. Perder a consciência, ficar enjoado ou vomitar sangue podem alertar se esse tipo de varizes está afetando gravemente a saúde. Diagnóstico: a endoscopia. Para realizar um diagnóstico confiável, logo após ter procurado o médico com os sintomas mencionados, será necessário fazer uma endoscopia. Esse exame permite realizar inclusive biópsias, para poder ajustar o diagnóstico o máximo possível. Com a endoscopia, é introduzida uma câmera pelo esôfago, que permite ver a presença de varizes. Além disso, permite analisar sua gravidade. Isto é, se são grossas, se há uma grande quantidade, se apresenta uma hemorragia grave na área, etc. Dependendo do tipo de varizes encontradas, o médico optará por tratá-las de uma ou outra maneira. Por exemplo, se houver pouca quantidade, forem pequenas e não for encontrada hemorragia na área, pode ser que o médico opte por recomendar um acompanhamento, para analisar a evolução do problema. Opções de tratamento. Como mencionamos, dependendo do tipo de varizes descobertas na endoscopia, o médico optará por um tratamento ou outro. A seguir, veja algumas opções que existem na atualidade. Administração de medicamentos. Se não houver sangramentos, ainda que existam varizes grandes, administra-se fármacos para reduzir sua pressão. Ligadura endoscópica. Para quando a opção de tratamento anterior não puder ser aplicada devido à intolerância ou efeitos secundários. Pode-se estrangular as varizes com aros de borracha para favorecer seu desaparecimento. Escleroterapia endoscópica. É utilizada quando há hemorragia, injetando uma substância no interior das varizes. Todos esses tratamentos podem ter consequências. Por exemplo, os medicamentos podem não ser tolerados pelo corpo, que manifestará efeitos secundários desagradáveis como náuseas, diarreias ou enjoos.
Por isso, o médico realizará um acompanhamento que será muito importante para detectar qual é o tratamento que funcionará melhor para o paciente que sofre com as varizes esofágicas. O que fazer ao perceber os sintomas? As pessoas que devem ter mais cuidado com os sintomas ou sinais que podem alertar sobre a presença desse tipo de varizes são aquelas que têm cirrose, doença do fígado, ou que tenham sofrido uma trombose. Mesmo que as varizes esofágicas possam aparecer por outras causas, esses grupos de risco são mais susceptíveis. Por fim, ao notar a presença de fezes escuras, enjoos ou vômitos com sangue, o médico deve ser procurado o quanto antes. Um diagnóstico precoce permitirá reduzir o sofrimento e o mal-estar do paciente, assim como evitar que a situação piore. Ter varizes grandes que se rompem pode gerar uma hemorragia bastante grave, que pode colocar em risco a vida do paciente. Por isso, não menospreze os sinais que podem alertar sobre a presença desse tipo de varizes.